Boa tarde, pessoal. Hoje, em Princípios da Administração, nós vamos ver o planejamento administrativo nas empresas. Vamos lá. Os objetivos de hoje, então, é demonstrar o planejamento administrativo na prática por meio de um estudo de caso. Então, nós vamos ver por algum estudo de caso aqui como se dá esse planejamento. O desafio do café sabor único. Então, a gente criou aqui um estudo de caso para ilustrar um pouquinho esse assunto. O Café Sabor Único é uma cafeteria recém-aberta em uma cidade pequena, enfrenta dificuldades em atrair clientes e bater suas operações lucrativas, e manter as suas operações lucrativas. Pense assim, é um café, é uma hipótese aqui dessa cafeteria, mas ela está enfrentando um problema. Então, uma dificuldade. Então, a gente vai tentar conhecer essa dificuldade e tentar solucioná-la. Apesar de oferecer produtos de alta qualidade, a empresa ela percebeu que a concorrência é forte e que não possui uma estratégia clara para conquistar o mercado local. Olha que interessante aqui. Então, a gente já sabe que existe uma dificuldade e as empresas concorrentes estão aí de olho, né? Então, a gerente, a Ana, essa moça aí que está sentadinha, ela decide implementar um planejamento administrativo para salvar o negócio. Então, vamos ver o que ela resolveu. Então, o desafio da Ana é precisar aí, responder essas 3 perguntas. Vamos ver se vocês conseguem ajudar. Então, a primeira é: onde estamos agora? Então, avaliar o cenário atual da empresa. Depois, onde queremos chegar? Então, definir metas claras. E o terceiro, como chegaremos lá? Então, criar estratégias para alcançar os objetivos. Então, nós temos aí que responder essas 3 perguntas principais para criar um plano, para criar uma estratégia, um plano aqui de negócio, ok? Vamos lá? Quais informações Ana precisa levantar para entender a situação atual do café sabor único? Então, você vai conversar com o colega e daqui a 2 minutinhos você vai vir aqui para responder o que, no caso, responder essa pergunta, ok, pessoal? Vamos lá. Ok, muito bem. Obrigada por participarem. Vamos para as sugestões de respostas também, vamos contribuir. Então, pesquisa de mercado, quem são os clientes e o que procuram, identificação de concorrência e também avaliação financeira da empresa. Então, nós temos aí 3 sugestões que surgiram também nas respostas que vocês deram. Em dupla, agora, vocês devem sugerir 2 metas para o café sabor único. Pensem aí que essas metas devem estar alinhadas ao desafio apresentado, ok? 2 minutinhos. Muito bem, vamos lá. Como sugestão, nós temos aumentar o número de clientes em 20%, né, nos próximos 3 meses, criar também um programa de fidelidade para clientes regulares. Olha só, 2 estratégias muito importantes, muito boas agora. Agora, sua dupla deverá elaborar 3 estratégias práticas para ajudar a Café Sabor Único a alcançar suas metas. Vamos lá, 2 minutinhos. Muito bem, pessoal. Ótimas elaborações aí das estratégias. Vamos para as sugestões. Então, promover a marca nas redes sociais, como postagens em anúncios pagos, é uma estratégia interessante. Fazer parcerias com negócios locais, como padarias ou lojas de artesanato, também ajuda, né? E organizar eventos temáticos para atrair mais clientes. Então, lembre aí de registrar, além das que vocês falaram, registrem essas aí que são importantes a gente organizar aí um rol de sugestões para respostas, ok? Então, a Ana, ela implantou as estratégias que foram sugeridas, como promoções nas redes sociais e eventos temáticos, e conseguiu dobrar o movimento da cafeteria em 3 meses. Além disso, ela agora realiza
revisões trimestrais de seu plano. Então, o que é importante aqui foi o planejamento e a organização dessas estratégias. Então, o planejamento administrativo é essencial para o sucesso das empresas, pois ajuda a identificar problemas, definir metas claras e também traçar estratégias eficazes. O planejamento, ele é um processo contínuo, né? A gente já sabe, ele deve ser revisado regularmente, né? E, se for o caso, refazer, né? Traçar novos rumos, novas estratégias e refazer esse planejamento. Agora você vai levantar a mão aí, vai responder, né? Vamos primeiro aqui ver essa questão e em 2 minutos nós vamos voltar. Então, como futuros administradores, quais etapas do planejamento vocês consideram mais desafiadores e por quê? Olha só, é bem desafiadora a pergunta, inclusive. 2 minutinhos. Muito bem, vamos lá então, fazendo aí um resumo, né, dessa aula, envolvendo as respostas que vocês também foram dando no decorrer da atividade. O planejamento administrativo, ele é essencial, então, para orientar as ações de uma organização, ajudando a definir objetivos claros e estratégias eficazes. Então, ele permite identificar desafios e criar soluções, garantindo um caminho estruturado para o sucesso dessa empresa, tá? Dessa organização. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a nossa próxima aula, que é ainda dessa disciplina, tá? Eu vou fazer aqui na sequência, como a gente sempre faz. Ainda em princípios de administração, na nossa aula 14, a gente dá sequência ao assunto, falando também sobre a estruturação e organização administrativa, tá? Então, aqui, nessa aula 14, vamos ver primeiro os objetivos, pensando aqui em entender como a estruturação e organização administrativa, ela ajuda a criar organizações mais funcionais e bem organizadas. Então, aqui, dando sequência ao que nós estávamos vendo, vamos tentar responder aqui o que é necessário para manter um quebra-cabeça de forma eficiente. Pensem no jogo mesmo do quebra-cabeça e logo, logo você vai me responder aqui, ok, pessoal? Combinado? Veja que esse é um jogo e isso também vale para uma organização. Então, assim como montar um quebra-cabeça exige planejamento, organização das peças e também divisão de tarefas, nós temos que estruturar uma empresa também requerendo, né, um processo bem definido. Então, nós precisamos planejar, precisamos organizar e dividir ali a partir de setores ou de pessoas ou até mesmo de gestores as tarefas necessárias. Cada peça, por exemplo, do nosso quebra-cabeça, ele representa um setor ou função dentro da organização. E se não forem organizadas corretamente, o resultado pode ser confuso e também ineficiente. E podem gerar problemas, até prejuízos para a empresa. Então, da mesma forma como uma empresa ela precisa de uma boa estruturação e organização administrativa, para garantir que todas as partes funcionem juntas de maneira eficiente, alcançando os objetivos com clareza e também com precisão. Então, a organização é fundamental. Vocês vão formar agora pequenos grupos, pode ser de 3 ou 4 estudantes, para realizar uma atividade, tá? Uma atividade aí na sala. Então, com todo o material que vocês estão aí utilizando no dia a dia, né? Tiver disponível também bolsa, mochila, como caderno, lápis, borracha, régua e outros itens, vocês vão fazer o quê? Criar um objeto funcional em 3 minutos, ok? Vou dar 3 minutinhos aí, a gente vai aguardar e vocês vão organizar esse objeto funcional. Muito bem, pessoal. Olha lá, contando o tempo.
Agora, vamos escolher alguém para responder essas questões aí da sala, ok? Vamos lá. Quem que pode responder? Como que vocês decidiram por onde começar essa construção? Então, quem assumiu o papel de organizar, orientar os outros na hora de organizar essa estrutura? Houve dificuldade na comunicação ou na execução do processo? Então, pensem aí e me respondam na sequência, ok? Muito bem. Então, assim como no desafio, as empresas, elas também precisam de organização administrativa. Então, para garantir que todas as atividades ocorram da melhor forma, pense ainda, isso envolve planejamento, né? Pense ali que nós temos um ciclo de planejamento, organização, direção, controle e assim na sequência. E se faltar um desse item ali, ou planejamento, ou direção, ou controle, ou organização, um deles, já o sistema fica comprometido. Então, envolve aí esses três, organização, direção e controle, envolvendo um planejamento bem adequado. Então, é essencial para estruturar qualquer organização de forma eficiente. A organização, vamos ver cada um deles. É um processo de estruturar os recursos, tanto os humanos, materiais, financeiros e também os tecnológicos, para alcançar os objetivos da empresa. Então, é um processo que vai estruturar, vai organizar, tá? Por isso se chama organização. E qual é a relação entre organização e planejamento? Tá? Vou dar um tempinho para vocês trocarem ideias com os colegas e vão me dar, pode ser a relação ou a diferença entre os dois. Muito bem. Vamos lá para algumas respostas. Então, planejamento é onde nós queremos chegar. E a organização é como que nós vamos estruturar. Então, o planejamento ele vai definir os objetivos, as estratégias para alcançá-los. E o exemplo que nós podemos dar aqui é uma empresa que deseja expandir, né? Ela precisa planejar a estrutura necessária para ter um crescimento. Já a organização, ela se divide em tarefas, aloca recursos e também define responsabilidades. Nós temos exemplo como criar setores específicos para vendas, marketing e também atendimento ao cliente. Então, nós temos aqui duas sugestões de respostas, né? Uma para o planejamento, uma para a organização, e também é possível você registrar essas duas no caderno, ok, pessoal? Façam o registro, que é importante. Resumo da nossa aula. Então, hoje a gente fez uma exploração sobre a importância da estrutura e também da organização administrativa, tanto na aula anterior como nessa. Nós vimos que temos que compreender essa estrutura e definir ela de uma forma que envolva comunicação, otimização de recursos, também alinhar as atividades aos objetivos estratégicos que a empresa ela está traçando desde o início, que ela se organizou para manter, né, essa empresa funcionando. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima!